Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Agro do Futuro. Você sabe que aqui na AgroSelections, nosso hub de negócio e oportunidade, toda semana a gente traz para você essa mesa repleta de pessoas, empresas, negócios que você que está aí e acredita no agro do futuro, nesse agro com mais resultado, a gente traz para você pessoas que você vai trazer muitos insights para a sua vida, que você precisa conhecer, que você precisa ouvir. Então, bora ter uma conversa bacana aqui. E hoje quem vem falar aqui comigo eu acabei de conhecer, faz uma semana que eu conheci a empresa deles lá em Brasília, e estou tendo essa oportunidade maravilhosa deles já estarem aqui comigo na mesa, que você vai conhecer um pouquinho da história da Sucupira, empresa que aí já tem quase 10 anos no mercado. E quem vem falar um pouquinho de como a Sucupira está, inclusive, mudando muito a vida de dezenas de agricultores lá da região de Brasília. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a agricultura familiar, a gente vai falar sobre inovação e negócio, a gente vai falar sobre expansão, cadeia do agro, tem muito conteúdo hoje. Então fica até o final que eu sei que vai ser muito produtivo para você. Hoje na mesa aqui comigo, os nossos convidados são Felipe Fleury, diretor comercial da Sucupira. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, valeu, um prazer estar aqui, é ótimo, é muito legal estar aqui nesse momento. O prazer é nosso, viu? Ainda mais que veio aqui super saboroso. Essa mesa nunca esteve tão colorida. E junto com o Felipe, para também contar um pouquinho de como começou a Sucupira e para onde vai a Sucupira, Marcelo de Ângelo, sócio fundador da empresa. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, viu? Muito bom estar com vocês. A gente fica muito feliz sempre que a gente tem a oportunidade de trazer pessoas que estão mudando o negócio onde elas estão inseridas, a comunidade onde elas estão inseridas. E quando eu estive em Brasília semana passada, tive a oportunidade de ver isso acontecendo lá. Às vezes a gente olha para um negócio, está passando por um ponto de venda, na gôndola de um supermercado, e a gente não faz ideia a construção que é feita para até aquele produto chegar ali com a qualidade que ele chega, né, para a gente. A gente passa muito por isso. A gente fala muito aqui com o pecuarista, e a gente tenta lembrá-lo e lembrar também o cliente, todo mundo que está aqui inserido, que a carne é um produto, mas ela tem uma cadeia imensa por trás, até aquela carne chegar ali com qualidade. E vocês também, né? Para chegar aqui e ter uma garrafinha dessa, deliciosa, de suco, bem feito, geladinho, tem muita gente por trás disso, tem muitos processos e, inclusive, de agronegócio. Sim. A gente tem que lembrar disso. O agro é muito mais do que a carne e o leite, né? Tem muita coisa. Hoje, contem um pouquinho para mim, a gente vai chegar nesse momento, mas eu queria começar do começo. Aqui no Agro do Futuro a gente sempre fala começo, passado. Então, como que começou? Qual que é o meu passado? Onde estamos agora no presente? Porque só tendo consciência de tudo isso que a gente consegue falar de futuro. Então, vamos por esse caminho. E contem como vocês começaram, de onde nasceu a Sucupira, quem são Marcelo e Felipe? Legal. Então, a Sucupira, na realidade, eu vim de São Paulo, eu sou paulista. Então, eu vim de São Paulo em 2014. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei aqui, né? Quando eu cheguei em Brasília. Em Brasília. Eu fiquei incomodado com a questão da qualidade das frutas, né? Então, fiquei lá. De que região de São Paulo que você era? Eu nasci no centro de São Paulo, mas cresci no Grande ABC. Uhum. E aí, assim, uma oferta muito grande, né? Feira livre, hortifruti. Então, você tem tinha uma gama grande, né, de possibilidades para todos os bolsos, né? Uhum. E aí chega aqui, não tinha feira livre, tinha lá fruta em alguns mercados e não era acessível e desenvolvido como é hoje. Acabei indo parar no Ceasa, do Ceasa eu quis entender como que eram os sistemas de abastecimento, da onde vinha, como chegava, e acabei montando um delivery de alimentos. Desse delivery de alimentos, por demanda dos clientes, a gente começou a atender uma espécie de buffet corporativo
E aí, foi nesse ambiente, tanto do delivery quanto do buffet, que os clientes descobriram que eu tinha um hobby de produzir os sucos, tinha algumas receitas. E no final de ano eu entreguei suco nas últimas compras. Isso chamou uma primeira atenção. E depois, quando isso estava no cardápio do buffet, passou a chamar mais atenção a ponto dos clientes quererem comprar o suco e não contratar o buffet. Olha né? só. E aí foi quando a gente começou isso. A gente começou a ter esse entendimento e falou, cara, vamos então comercializar suco. Passamos a entregar ainda com uma visão limitada, mas passamos a entregar suco para os eventos. Então o cara não contratava o buffet, mas às vezes ele comprava um item ou outro e comprava suco. E a gente tinha um pico de produção e fornecimento basicamente no final de semana, né? Uhum. Com o tempo, a gente tem ali 2015, 2016, um fenômeno que foi a questão dos food trucks em Brasília. Então a gente começou a atender nesse mercado. E aí a gente navegou bem, né? Com as combizinhas. Levando o suco pronto para que eles não precisassem fazer. Tinha mais uma opção ali de bebida natural e saudável. Isso, que não tinha, porque assim, tava todo mundo focado no food truck em fornecer alimento, né? Uhum. Então você tem ali o que o pessoal chamou de gourmetização de algumas coisas que eram comidas de rua, né? Hambúrguer, pastel, cachorro-quente, pizza. Então, outros que serviam pratos também, mas a infraestrutura, o espaço, acabava deixando uma abertura pra gente, porque eles não estavam preocupados com as bebidas, estavam preocupados com o alimento. E a gente conseguiu navegar muito bem, né? Lembra aí que nesse período, eu acho que foi 2016, um evento grande aqui em Goiânia, e aí foi uma primeira marca onde a gente vendeu 1 copo de suco por minuto do evento. O evento eram 3 dias, então o pessoal ficou impressionado, assim. Caramba! Foi uma experiência bem legal. Só que aí a gente já tinha uma mentalidade, que a curva do fenômeno food truck, principalmente uma característica de Brasília, uma curva curta, né? Então ela sobe muito rápido e desce muito rápido. E aí a gente entendeu, falou, cara, quem se entender como food truck já morreu, né? Só não sabe ainda, mas isso vai acontecer e vai ficar para trás. Foi quando a gente começou a atender, então, empresas que poderiam distribuir o nosso suco, né? Atender o mercado ali o B2B, né? E aí a gente vem nessa jornada. Revender o suco, né? Os pontos de venda que eram clientes, pessoa física, que gostava, falou, não, peraí, eu tenho uma hamburgueria, uma lanchonete, eu quero vender isso lá. Então começou a ter essa demanda de começar a invasar, né? Porque no food truck era suqueira, no copo e tudo mais e tal. Né? E aí teve essa mudança, então, no momento que foi para as empresas. Aí começou a nascer a indústria, né? Que a indústria, ela deixa de ser só a suqueira no food truck para começar a invasar. Aí veio a pandemia. Né? E aí, assim, na realidade, a gente tinha um futuro que a gente falou, cara, agora é só explodir, porque a gente entendeu como que tinha que fazer, nos preparamos com espaço industrial, final de 2019 a gente estava mudando. Entra 2020... Meu Deus, exatamente. Ninguém esperava. Nós vamos explodir. Aí, Covid-19 pensou a mesma coisa. Explodiu junto. Foi um pouquinho mais forte. E aí o que aconteceu foi que, eu lembro que foi bem emblemático assim, eu fiz as primeiras contas e falei, cara, quebramos, né? Perdemos 98% dos clientes. Os órgãos do governo que, num primeiro momento, não ofereceram recurso, ofereceram orientação. Então, por exemplo, a gente é muito próximo do Sebrae, lá em Brasília. E aí eles ofereceram uma consultoria e falaram, a gente está fazendo a avaliação dos negócios para saber em que pé que está. E aí eu falei, olha, eu já fiz conta, apresentei nas planilhas que eu tinha. E aí o retorno deles falou, realmente você quebrou. Caraca. Não. Aí eu reuni a equipe e falei, gente, tem 2 caminhos, entendeu? A gente ainda tem alguma condição, vai todo mundo para casa e encerre, vamos se proteger, ou a gente vai agarrar esse touro pelo chifre e vamos encarar. Encontrar um caminho para fazer isso funcionar. E aí a gente tinha 2 frentes. Em 2019 a gente tinha rodado um projeto junto do Sebrae, que era um projeto que faz avaliação de mercado, né? Então olha basicamente da porta para fora. E a gente rodou 2 possibilidades. Uma possibilidade era a questão uma possibilidade era vender para a pessoa física direto, que foi a grande alternativa de todo mundo, né? Fica em casa, né? A gente vai entregar para você, não sei o quê. E a outra era um projeto onde a gente desenvolveu uma linha de suco atendendo, o que a gente chama hoje de food service, né? Uma linha de refeitórios que atende para hospitais. E nesse movimento, a gente tentou, na pandemia, vender, só que, cara, a venda era irrisória, assim. Para pessoa física, né? Não fazia muito sentido.
Quando a gente conseguiu fechar o primeiro contrato para o hospital, aí acendeu uma luz no fundo do túnel. E aí foi 1, 2, 3, aí então isso traça a nossa jornada, assim, onde a gente conseguiu fazer, dobrar, triplicar, quadriplicar. Então hoje a gente já conseguiu fazer daquela época 5 vezes o faturamento. Mas nisso eu não tava, né? Até então tava o Marcelão sozinho nessa caminhada. E aí eu sou geógrafo e ele é historiador, então assim, atuando na área alimentícia hoje, né? Mais juntos, 2 empreendedores, né? Mais isso 2 faz empreendedores natos, né? Sim, eu sou geógrafo, venho da área ambiental, né? Trabalhei a vida inteira com licenciamento ambiental, indústria, consultoria. E aí resolvi em 2019 passar vendi minha parte na empresa que eu era sócio, resolvi passar um ano sabático assim para entender o que eu ia fazer, e eu fazia kombucha em casa, né? Nesse momento as copeiras eram só suco, né? E eu fazia kombucha em casa. Aí todo mundo ia provar kombucha, nossa, que delícia, você tem que vender. Eu falei, não, você tá doido. E eu vou arrumar logística, refrigerada, estoque, produção, comercial. Falei, não, Deus me livre. A não ser que apareça um parceiro que tenha uma estrutura já que seja um processo plug and play, entendeu? Perfeito. Eu queria que você voltasse 2 casas aqui e explica para o público em geral o que é kombucha, porque muita gente ainda não conhece o que é kombucha, né? Verdade. Porque a gente falou dos sucos e aqui, se você estiver assistindo a gente no YouTube... Aqui, ó, é o kombucha. Tem kombucha aqui, né? Isso. Esse aqui também é. Esse aqui também é. Aqui, ó, vamos gengibre, deixar os sucos aí e a kombucha de cá. Não, gostei não. Eu queria deixar Você kombucha. gosta de kombucha de seu ladinho. Eu adoro kombucha. Super fã de kombucha. Bom, kombucha é o seguinte, é uma bebida probiótica, né, de fermentação natural, de origem chinesa, né, uma origem milenar, e ela de origem chinesa que perpetuou muito ali para a Rússia, né, pelo Ocidente ali, até que veio pro Oriente, né, até que veio para o Ocidente. Hoje é uma bebida muito difundida nos Estados Unidos, Europa. É uma bebida feita a partir de chá verde, né? A base é o Camellia sinensis fermentado, né? Com açúcar, e o Scooby. O Scooby é uma simbiose de fungos, bactérias e leveduras, é o mesmo princípio da cerveja, dessa fermentação, processo fermentativo, que ela é envasada sem gás e ela pega gás dentro da garrafa, né? Então, você fermenta ali o chá verde com água, açúcar, e o chá verde, adiciona o Scooby, faz essa fermentação, e aí depois você saboriza isso com algum suco, né? Então, aí saborizou, envasa, tampa, e ela pega gás dentro da garrafa. Com suco de fruta mesmo, né? O processo de vocês é tudo feito com fruta mesmo, né? E esse é um diferencial, né? Porque, em contrapartida, enquanto os nossos concorrentes não tem essa expertise de trabalhar com a fruta, então esse produto vem ser consolidado né, no meio da sucupira, no momento onde a gente já dominava essa questão do processamento da fruta, mas não só processar a fruta de maneira adequada para a kombucha, mas como também conseguir a matéria-prima. Então esse vínculo com a produção local vai tornando viável esses outros projetos, né? Muito legal. Então, em 2019, só para a gente finalizando essa construção da chegada do Felipe também, você estava nesse momento e encontrou o Marcelo, que também estava terminando a parte da industrialização, que estava com isso pronto para rodar. Aí foi 2020, nesse momento que vocês se conectaram? Aí eu acionei ele de 2020. Aí meu fornecedor de frutas vermelhas, de suco de frutas vermelhas, quebrou. Olha pra você ver, bendita quebra do sujeito. Aí, o que eu lembrei? Falei, cara, tem uma empresa aqui de Brasília, que é as Combizinha, que faz evento que meus meninos adoram, que os meninos adoravam o suco da sucupira. Ele vou ligar, pesquisei na internet, ele achei o telefone dele. Aí liguei e eu tô pedindo informação do suco, como é que é fibra, como é que é isso? Ele falou, cara, pra que você quer saber tanto, né? Pra tomar esse suco, né? Tá interessado você só pra tomar, não faz tudo isso, essa ficha né? técnica. Eu falo que metade do nosso trabalho é conversar, né? Aí eu falei, não, vem pra cá, traz essa kombucha e tal. E aí, quando eu provei o que ele estava fazendo, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Vamos trocar ideia, né? Leva suco, me deixa kombucha. E a gente começou a fazer uns experimentos e tal, e acabou nascendo esse novo produto. Né? Aí, assim, né, basicamente, eu antes de entrar na sucupira, eu contratei um diagnóstico de uma empresa, né, assim, para falar assim,
que é? Vamos fazer um plano de negócio, tudo mais e tal. E o diagnóstico se pegou assim, porque era uma empresa dentro da outra, tipo, era um projeto dentro da Sucupira, né? Eu falei, toda hora a gente esbarrava. Dá certo se a Sucupira entregar, dá certo se a Sucupira entregar. Então, vamos entender a Sucupira? E aí o resultado do diagnóstico foi assim, cara, a empresa tem uma super marca, um super produto, um super reconhecimento de mercado, só que o Marcelo é o equipe, né? Marcelo é comercial, Marcelo é logístico, Marcelo é técnico, é produção, é qualidade, é administrativo. Então, o Marcelo hoje, ele é o criador da Sucupira, nasceu dele, mas ao mesmo tempo ele é o limitante do crescimento da Sucupira, né? E ele já estava em busca desse movimento, de trazer um parceiro, já reconhecendo que ele não daria conta de evoluir isso sozinho, né? Aí eu falei, então vamos, Marcelão, junto? Vamos. Aí nasceu essa parceria, né? Eu venho numa pegada muito assim, a gente brinca que eu sou o foguete e o Marcelo é o âncora. Aí ele fica me segurando, né? Um puxa um pra cima e o outro segura um pouquinho. E ele me segura pra ele não sair da órbita. Isso. E aí eu não quero você na Terra, entendeu? Mas fica na órbita, senão você some na galáxia. Né? Eu não te acho mais. E é a vida do empreendedor, né, cara? Que assim, você precisa de alguém que realmente tem que executar e fazer a coisa acontecer, mas também tem que ter criatividade. É muito difícil você manter as duas coisas acontecendo. Então, quando você consegue... Mas ele executa também. Mas quando você consegue uma construção de sociedade assim... Foi muito complementar. Foi muito complementar, muito bacana, enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? Assim, foi, graças a Deus, foi tem dado muito certo. Encontro de vida, muito bacana. E de 2020 para 2024, então, teve toda essa mudança. Então vocês passaram a entrar nos hospitais, que eu achei uma excelente sacada. Porque se está tudo fechando e o hospital estava abarrotado o business do hospital bombou na época, né? Infelizmente. Mas se vocês tinham uma solução que era muito boa para o hospital, ótimo, né? Vocês entenderam o mercado. Então, a ideia acho que é do Washington, né? Que ele fala que enquanto um chora, outro vende lenço. Washington Oliveto, se eu não estou enganada, é um desses grandes da publicidade que falou isso. O meu que fala assim, ó, na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendia picareta, né? Pois é, tá vendo? Que vendeu e vocês todo foram mundo. Inteligentes mesmo, vocês encontraram um caminho que não só fez a sobrevivência da Sucupira pela pandemia, como também fez ela crescer, é isso, né? Pelo que eu entendi. Isso, foi. E aí, na realidade, isso abriu a cabeça, né? Para desenhar projetos, então, de maneira onde fosse possível a expandir de uma maneira significativa, né? Então, de fato foi necessário, e a gente está nesse movimento de reconstrução e de aprendizado, né? Onde e aí é até interessante, assim, porque você fala que basicamente você tem duas gerações, né? Pensando em empresa. Então, você tem um super produto, quando você está falando do melhor da fruta, né? Só que com uma validade curta. E você tem um super produto que nasce já com validade estendida, sem inclusão de conservante, sem inclusão de corante, né? E que vem trazer um item agregador maior ainda, que é a questão dele ser probiótico, dando uma solução que é um gargalo aqui, que é validade. Porque assim, o que o Marcelo está falando é assim, o suco, como ele nasceu dentro de um buffet e veio evoluindo por demanda externa, não por planejamento, o Marcelo nunca falou assim, eu vou fundar hoje uma indústria. Então o suco, ele foi concebido e foi passando por uma metamorfose esse processo, de dentro de um buffet para uma indústria. Atendendo a demanda que foi surgindo, né? Atendendo uma demanda que foi surgindo. Então hoje, por exemplo, o suco tem 10 dias de validade. Que pro buffet era até muito, né? No buffet, no buffet você vai ler o dia, no máximo o dia seguinte para não, né, e tal. Mas assim, para invasar, quem que quer invasar? É difícil, né? É difícil. Mas hoje o Gilson falou da gente hoje um conceito muito legal, né? Que de julgar no marginalizado, no excluído. O que, na verdade, o marginalizado e o excluído hoje, né, nas palavras dele, é justamente assim.
é julgar de uma maneira disruptiva. Você tem 80% do mercado jogando numa direção, jogando numa dinâmica do convencional. Que é o que a gente chama internamente de vala. Né? Vala, é a vala comum. Né? E aqui, 10 dias de validade. Quem que quer invasar 10 dias de validade? Ninguém quer. Esse é o lado ruim da coisa, né? Só que se a gente pensar, você fala assim, você tem um suco fresco que tem no máximo 10 dias. Então, isso para o cliente... O cliente fala assim, não, é fresco, mas tem 90 dias. Que eu falo, peraí, tem que 90 dias fresco, sem corante, sem conservante. Não, você não acredita, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, a gente joga, né, no mercado, e mais assim, por exemplo, hoje o suco, né, onde que ele encaixa bem? Em todo e qualquer estabelecimento que venda alimentação e que precise de uma bebida legal para acompanhar. Porque os caras não estão ali focados com a bebida. Quem que é nosso maior concorrente? É polpa. Então, o cara, assim, ele tem que bater a polpa para entregar uma coisa meia boca, sabe? Assim, um produto meia boca. Então, a gente entra com uma solução fresca, sem corante, sem conservante, com um alto valor agregado, com margem equivalente à da polpa pelo fato de ele não ter que produzir, ele não ter que comprar, ele não ter que bater, ele não, sabe assim? A gente é um mix de produto e serviço, sabe assim? A gente joga nessas duas coisas e basicamente agrega valor pro cara. Porque, por exemplo, dentro de Brasília, né, o pessoal conhece a nossa marca. Então a gente tem case assim, de gente a gente tem cliente assim, desde um hot dog até um restaurante chiquetérrimo lá em Brasília. Então, o hot dog, por exemplo, botou um bannerzão de 1 por 1 na porta dele. Cara, aumentou, saiu de 50 hot dog por dia para 59, 65. Que para ele é uma diferença tremenda, caramba, né? Sabe, 15, assim, 20, 25% a mais de venda. Exatamente. Por quê? Porque começou a vender sucupira. O pessoal começou a parar. Falou, você tem sucupira? Então, assim, a gente tem um público muito cativo que dá valor no projeto. É uma empresa natural de Brasília, uma empresa que gera mão de obra local, um produto que ele é minimamente processado. O nosso produto ele é rico em fibra. Você bebe o suco, né? Você provou, você viu que não é aquele suco com textura de água. Ele é um suco que é rico em fibra. Então, isso é o valor, né? É um produto e além de todo o conceito natural, ele é gostoso, né? Tem reconhecimento né, da cor, do sabor, da textura, e mais ele é um projeto muito legal, né? E é muito legal essa história do projeto, aquele negócio, então, na época das Kombis, uma das Kombis pegou fogo. Aí, conta, Marcelo. A gente teve essa situação, né? Em uma das entregas, eram várias Kombis pela cidade, e uma das Kombis, para quem não sabe, né? Para quem tem Kombi em casa ou na empresa, a Kombi e Fusca, né, tem uma questão lá onde um duto de alimentação fica muito próximo do motor. E se esse duto vaza, né, a Kombi pega fogo, o Fusca pega fogo. Depois eu fui descobrir que isso era mais comum do que eu imaginava. Kombi, Fusca e tem Tempra, mas Tempra não sobrou nenhum. Todos já pegaram fogo. Todos pegaram fogo. Impressionante. E aí teve essa situação, e aí o que a gente fez, né? Aí beleza, segue a vida, empresa, você tá lá, né? É terrível, né? Pra você ver alguma coisa pegando fogo com a sua marca, com o produto e tal. E aí um cliente falou, cara, vocês têm que fazer uma dessas vaquinhas aí, né? Virtuais e tal. E aí a gente ficou relutando, aí veio um outro cliente, segundo, alguém que tinha mais proximidade, aí compartilhava com as pessoas a ideia, a gente acabou soltando isso. E uma das coisas foi assim, surpresa nossa, foi a adesão do público. Foi um primeiro momento que a gente falou, cara, a gente está construindo alguma coisa que está fazendo sentido socialmente, né, e no mercado. Porque foi uma adesão, porque não foi uma coisa assim muito bem projetada, né? Hoje a gente faria completamente diferente, pensando no retorno. Gente dando doação sem querer a recompensa, sabe? Mas querendo ver... Angariou quase 30 mil reais. Olha aí, que beleza. Isso numa época onde eu falei, cara, vai dar para fazer outra coisa. Né? Ai, que maravilha. Não, então, e isso representa o quê? Que existe uma crença no projeto, um reconhecimento de valor na marca. Sim, vocês estão construindo uma marca que é mais do que só o suco, que já é um baita suco, mas é mais do que isso. E isso não tem preço não, mas tem valor mesmo. Exato. E olha que legal, ó.
Todas as garrafas têm um selinho aqui, ó, selo da agricultura familiar. Ah, eu queria perguntar disso para vocês. Pois é, isso aqui, Gi, foi uma super conquista nossa, sabe? Assim, que a gente contou com né, parceria de algumas instituições que nos apoiaram, orientar como é que a gente chegou aqui. Mas, basicamente, é o seguinte, quando eu entrei na Sucupira, né, foi muito legal, assim, a Sucupira ela tem sempre uma história, um modelo disruptivo de ser. Por isso, do marginalizado, adorei o conceito lá do Gilson. Então, assim, quando eu entrei na Sucupira, eu falei, Marcelo, vamos escalar esse negócio. Né? O objetivo era escalar o negócio. Aí eu fui olhar como é que ele comprava fruta. Mas você tinha 200 fornecedorzinhos. E não era 200 chute, não. É quase 200. Eu falei, mas pelo amor de Deus, Marcelo. Como que organiza isso? Tanto de fornecedorzinho pingado e tal. Não, bicho, vamos comprar essa fruta lá no tamborzão, pronto, igual todo mundo faz. Você já queria eu facilitar já cheguei o negócio. Coisa. Ele veio de indústria grande. Sim. Eu vim com a mentalidade de indústria, de escala, de produção e tudo mais e tal. Sim. Aí eu comecei a entender, né? Aí que eu vi. Cara, mas me deu trabalho. Até enfiar esse trem na cabeça desse homem. Mostrar. Não, cheguei. O produto construindo. não tinha rótulo. Era uma etiquetinha. Eu tava mais preocupado com o produtor. É aquele cara assim. Aqui o retrato é o seguinte: porta para fora da fábrica, porta para dentro da fábrica. O Marcelo tava o Marcelo preocupado é em fazer. Para dentro, o porta para fora dele era o suco. O suco, ele tava chegando incrível, só que o líquido, né? O promoter era um líquido do suco. Que é maravilhoso, né? Porque é isso, inclusive, que fez ter uma adesão tão grande que hoje, eu imagino que as pessoas se conectem tanto com a marca de vocês porque elas percebem que elas acompanharam a progressão da Sucupira. Exatamente. É uma história coletiva, né? Não, eu lembro da época que era na Kombi, na Suqueira, tudo mais e tal. E hoje vocês estão aqui, cara, super garrafinha, código de barra, selo, porra, que evolução. E a pessoa sente que ela participou disso. Não, e de fato participou, né? Toda vez que ela comprou. Exatamente. Foi muito legal. E como que virou a sua cabeça? Eu quero saber disso. Desses 200, que hoje são quantos? Continua sendo 200? Não, hoje a gente tem na casa de uns 300 fornecedores. Os fornecedores também cresceram, né? Que bom. Porque eu entendi... Aumentou a produtividade também, vocês precisaram ir buscar. E mais, né, Gi? Porque eu entendi que o grande lance é o seguinte... Hoje, a Sucupira, ela é disruptiva. A gente brinca assim, a gente é microlote em tudo. Desde a compra, o processamento e a venda, né? Então, na compra, não dá para a gente cair numa vala, mais uma vez a vala, né? Assim, de brigar com os grandes traders de fruta, sabe? Tá refém ali. A fruta, assim, apesar de formalmente não, mas ela acaba virando uma commodity, né? Assim, quando você vai para essa vala de entrar para as grandes, você tá ali sujeito à volatilidade de preço do cara, né? Um limão numa semana é 60 centavos, na outra é R$1, na outra é R$3,50. É o que a gente vê aqui com a cadeia da carne, que é commodity, né? A hora que você tem que sair. E a influência dos grandes nesse mecanismo de regulação de preço. A gente fala que nessa guerra a gente não vai lutar a céu aberto. Eles vão vir com drone, tanque de guerra e a gente com estilingue. Não faz sentido. Então aqui o negócio é se posicionar direito, então fica atrás da árvore, dentro do buraco. Sai, faz a venda, volta. Sai, tá com a pedra, volta. Entendeu? E assim a gente vai, e a gente tem crescido. Com estratégia. E é um movimento de enriquecimento coletivo. Onde os grandes não querem julgar. Entendi. Esse é o negócio. Porque tanque de guerra não entra em buraco, né? Não entra. E aqui nesse produto, no suco, né, ele foi evoluindo para estar nesse formato, para valer 10 dias e tá numa constante evolução, né? A gente tem a nossa responsável técnica, agora a gente está investindo nessa área de UV, né, ultravioleta, ozônio e tudo mais e tal. Então, assim, estamos dando um revamp na fábrica, focando nessas, né, investindo nesse tipo de equipamento onde a gente prevê uma expansão de shelf life de 10 para 20 dias. Tá, shelf life é esse tempo. Validade, tempo de validade, isso, né? Tá. Vida de prateleira. Então, hoje está em 10, vocês estão. Agora, o próximo passo é organizar para que ele passe a 20. Passe a 20. Mantendo a qualidade que ele tem. Mantendo a mesma qualidade. Tem linhas, né? Uma coisa que é legal, assim, que eu falo, os produtos narram um pouco dessa trajetória de evolução.
Então, a primeira coisa são, de fato, essas ações que a gente entende que são arroz com feijão, né? Dever da nossa parte tá fazendo uma evolução. Agora, estrategicamente, é interessante pensar que é possível hoje criar produtos que não sejam exatamente esses, né? Com validade maior. Isso não é um problema. Mas precisa haver um projeto para isso. Hoje, o nosso entendimento fala, existe um oceano ainda na nossa região para nadar do jeito que tá, né? Então, via de regra, às vezes alguém tá ouvindo, algum empresário, vai falar assim, cara, 10 dias é muito pouco. Mas a gente ainda dobra o nosso faturamento vendendo produto com 10 dias. Tem ainda... A gente dominou e a notícia. E o recado é, pro grande produtor, né, que tá lá com produto de 1 ano, com refrigerante, que tá falando assim, não, empresinha lá, tá aqui, vai lá e me dá um tirinho de estilingue, né? Vende. A grande questão é que outrora era um produto de 10 dias. Agora eu tenho um refrigerante do futuro que tem 90. E eu mal comecei a pesquisar. Então, assim, a gente vai avançar nessa direção e a nossa meta é incomodar e tomar espaço no mercado. E aí, já está no pipeline de desenvolvimento um energético, kombucha. Você que gosta de kombucha, um energético natural. Ele anda bebendo bebida proteica industrializada. Eu falei, eu vou fazer um proteico decente para você tomar. Esse é o bicho criador. Você também? Você também quer? Quero muito, porque eu tô saindo dessa proteica industrializada que ela resolve a vida. Resolve a vida proteica, mas traz uma carga de conservante, de química. Pronto, vou fazer para vocês dois. Ótimo, já tá garantido Esse aí. É o negócio. Os microlotes está garantido. Exatamente. E o que eu queria voltar nessa questão, só para a gente bater mais um pouquinho nesse ponto dos fornecedores e da agricultura familiar. Porque, rapazes, a gente fala muito aqui no Agro do Futuro da importância que é da gente cuidar de cada um desses pontos da cadeia. Quando a gente constrói um trabalho tão bom como vocês estão fazendo aqui, que é esse suco lá no ponto de venda, com qualidade, construindo uma comunidade em volta dele, que vocês estão fazendo a diferença, não só muito para o cliente final, que está conseguindo tomar aqui um suco com qualidade saudável, sem conservante e tudo mais, o que é excelente, né? Mas vocês estão fazendo a mudança de muita gente. Da equipe de vocês que está lá dentro trabalhando, que aumentando a produtividade, você tem mais gente lá trabalhando. Essas famílias tem gente trabalhando, está levando dinheiro para dentro de casa, mudando a vida dessas famílias. Mas de 200 pequenos produtores, hoje são 300. Amanhã serão 500, porque se vocês têm margem para dobrar, então a gente também vai fazer uma grande mudança na vida desse agricultor familiar que está produzindo fruta em torno de Brasília. E aí eu queria voltar um pouquinho nisso. Hoje vocês têm um selo. Você começou a falar, Felipe, do selo da agricultura familiar, e eu queria que você me contasse um pouquinho mais disso, porque para o pecuarista que nos acompanha, para o pequeno produtor de soja, de milho, é muito importante que ele veja que tem formas de potencializar a cadeia toda, né? Sim. Então, como que foi esse trabalho que vocês fazem com o fornecedor? Marcelo conseguiu incutir e sentir hoje? Nossa, hoje virou assim, é a estratégia, né? Porque justamente quando eu cheguei com essa ideia da escala do volume, entendi que ele me mostrou, falou assim, cara, como é que a gente vai jogar? Concorrendo com os grandes, concorrendo com a comoditização dessa fruta, né? E aí, justamente, o que ele trouxe foi o seguinte, falou, cara, estabelecendo um mano a mano ali com os produtores, a gente cria uma relação, a gente cria uma parceria, né? Então, assim, o nosso limão não é nem 60 centavos, nem 1,50, é R$1 o ano inteiro. Você não está estrangulando ele que nem os grandes. A gente não está estrangulando ele. Fazem. Eu também não estou pagando, não pago o que na época da entre-safra, né? Que esse mercado que ele é movimentado pela oferta e da demanda, né? Assim, na escassez e na abundância. Então, assim, a gente consegue estabelecer uma relação. Para o negócio de vocês é bom, porque você consegue construir um custo fixo, não fica variando à mercê do mercado. Uma garantia de fornecimento, porque o outro cara não me garante, que eu sou só mais um. Sim. Porque, né? E mais, porque o legal da coisa é o seguinte, que a gente tem alguns projetos lá dentro, né? Então, o primeiro projeto é assim, nesse caso, do exemplo do limão, né? A gente chama do projeto do fruto B. Porque para a indústria, a gente não precisa
do fruto bonitão, do fruto grandão, lindão, formato e tudo mais e tal. Eu preciso que ele esteja aquele que a gente bom, quer ver na banca do mercado, que a gente quer a fruta linda, padrão exportação. Padrão exportação. E que- Ninguém compra fruta feia. Então, e uma das coisas é nesse sentido do fruto B, para o produtor, uma das coisas que muitas vezes o produtor não sabe, e com certeza o público consumidor também, muitas vezes o produtor não sabe, mas o público consumidor não faz nem ideia, é que cada vez que o produtor toca na fruta, ela tem um custo. Né? Então, seja de um funcionário do próprio produtor para colher, se ela vai para a caixa, se ela vai ser transportada, então você vai ficando mais caro o manejo. E o consumidor já não tem ideia disso, e a outra coisa que a gente, infelizmente, que a gente sabe que essa informação não chega, é que, por exemplo, no caso do exemplo que o Felipe deu, o limão, ele não chega bonito, lustrado. Né? O limão ele tem uma casca opaca, vai vir cheio de terra. Então, todo esse formato, ou o produtor vai ter que investir nisso, ou vão ser atravessadores. Né? Então, uma das coisas que a gente entende com responsabilidade, porque assim, uma coisa que circula, que a gente tenta defender assim, com muita força dentro do Sucupira, é que o ecológico tem que ser econômico. Não adianta, a ideia de um ecológico com alguém pagando sem retorno... Filantropia, né? É filantropia, assim, ele não fecha a conta, né? Alguém está tomando prejuízo. Exatamente. Então, a gente fala muito disso aqui também, que a sustentabilidade, ela tem que ser ambiental, mas ela tem que ser econômica, porque senão inviabiliza todo o processo. Exatamente, o ecológico tem que ser econômico. Então, dentro dessa dinâmica, como que a gente consegue cumprir a nossa parte dentro da cadeia? A primeira é num movimento de informação. Né? Segundo, é reconhecendo do lado do produtor como o lado frágil, frágil e necessário. Né? Então, eu preciso dele. Né? Objetivamente, alguém que produz um suco natural precisa de fruta. A fruta não cresce sozinha, precisa dessa pessoa. Então, a gente reconhece isso. E nesse movimento, a gente faz o quê? Dissemina informação. Então, que tipo de informação? Falando para ele assim, olha, todo o conhecimento que a gente tem, de alguma maneira, precisa ser disponibilizado para esse produtor. De que maneira específica? Mostrando para ele que se ele fizer um planejamento falho para produzir um limão tipo A, ele vai ter prejuízo no final. Então, o que a gente faz? Fala assim, cara, o que você quer fazer? Eu quero o limão tipo A para vender na gôndola de mercado. Legal. Quem que a gente conhece que a gente pode disponibilizar de ajuda para esse produtor? Tem alguém? Então tá oferta. É alguém dentro do governo, Embrapa, Emater, Senar, é um amigo, é um parceiro, é o dono do mercado, porque eu quero esse cara bem. Porque o que eu vou comprar? Talvez eu compre o refugo. Porque a fruta não precisa estar bonita. Não precisa estar bonita. É o fruto B que eu falei. Aquele limãozinho enferrujado, sabe? Que chama ferrugem, que é uma caraquinha assim na casca. Que para polpa não fez diferença nenhuma. O produto interno tá lindo, é exatamente o mesmo. E aí o entendimento... Só que ele não tem valor de mercado. E o entendimento esse produtor, ele é pequeno demais, ele não tem força. A gente olha e fala assim, talvez seja trabalhar um movimento de conscientização, ele não vai conseguir produzir fruto A. Então eu falo assim, cara, reduz o máximo do investimento. Você vai produzir só fruto B. Só entendeu? Que você aumenta a sua margem. Aumenta a margem, porque ele deixou de gastar e fala assim, não, mas ele vai vender limão barato. Né? Então, mas você não vai gastar. Vai estar produzindo mais barato. Mas eu vou ter... Reduz o investimento com mão de obra, deixa cair o limão. Dessa, a gente compra tudo. Entendeu? Porque esse é o negócio. Porque assim, né? Tem esses dois projetos, do fruto B e esse projeto que a gente chama agora, assim, é o plantio rústico. Né? Ou seja, o trato cultural, que o Marcelo está querendo dizer que o trato cultural para o cara fazer o limãozão A, ele é dispendioso, ele é caro, requer investimento, investimento e tudo mais e tal. E muitas vezes o cara deixa mais dinheiro no chão do que no bolso no final das contas. Até por não ter consciência da jornada. Ele não sabe o quanto ele vai gastar exatamente, até o final. Que ele não sabe fazer conta. Ele só sabe que assim, eu tenho que meter defensivo. Eu tenho que meter fertilizante. E vai metendo o que precisar. A vala comum orienta, entendeu? Então, a gente já, inclusive, orienta que é o seguinte... Bicho, você pega aqui de volta essa casca desse limão, leva, espalha no pé lá que você vai ver. Cara, a gente já conseguiu, assim, o cara tem uma produtividade cerca de 30% a 35% maior, voltando com o resíduo para o pé do limoeiro, da produção, e com isso, e a gente garante a compra. Então, fica uma produção que muito mais, ele não tem que gastar, ele fatura menos, mas sobra dinheiro no bolso dele.
E é o seguinte, a compra garantida. Ele sabe que ele tem um parceiro que deu limão, é só ele avisar o dia que ele vai entregar. E a gente já tem um combinado. Ó, você vai chegar, o preço é R$1, é 30 dias para receber desde que entregou, porque a gente também tem que girar o produto e tudo mais. Então existe essa relação, sabe, Gico? O pulverizar de informação também, que é legal. Tipo, às vezes você, produtora de limão, tem uma experiência, fala, fiz uma calda bordaleza que deu resultado. Aí o que a gente faz? Opa, pulveriza. Felipe, você produz limão, vou colocar você em contato aqui, porque eu deu... Então Olha, a gente que legal. faz esse movimento. É todo um ecossistema para que todos os inseridos realmente tenham mais resultado, né, com seus negócios, vivam melhor também. Porque realmente tem um outro projetinho, que é o rentabilização de pomar. Que é o seguinte, a Agi produz o limão, que a gente já está na parceria desse que a gente falou do Você se reconhece como produtora de limão. Quantos pés você tá? Tenho 300 pés de limão. Aí a gente fala assim, Agi, o que mais você tem aí? Não tem mais nada não. Ué, mais nada? Ah, não, tem só uns 3 pezinhos de acerola, eu plantei uns uma 2 de manga graviola. para consumo lá em casa. Quantos pés de manga? Tem 10 pés de manga. Aí, o que a gente fala? Acontece com mais frequência do que a gente não, pensa. todo mundo planta todo manga. Todo mundo tem. E às vezes chega, tá lá, manga. tem uns 4 goiabeiras velhas que já tinha lá onde ele tava. Uns pés de amora. Numa dessas, é o seguinte, ele dá a cata, leva lá 2 caixinhas de acerola, 3 caixinhas de goiaba, tudo mais. Um saquinho de amora. Estamos aumentando em 30% o ticket do cara. Olha que ele incrível. vai entregar R$1.000 de limão, sai de lá com 1.300 de pagamento. Esses 300 ajudou o combustível da entrega. Esses 300 era fruto que não... É dinheiro que não estava no radar. Que ia se perder, possivelmente, no chão. Ele mesmo catou. Ou os menininhos que ficam lá, entendeu? Assim. E que ia ficar no chão. Que ia ficar no chão, não dá perdendo. conta, A gente tem caso consumir. de limão China de um produtor pequenininho lá de assentamento que virou uma cerveja premiada nos Estados Unidos. Olha aí. E foi um negócio muito legal. Isso é muito legal. É muito legal a gente entender que quando a gente faz a verticalização da cadeia e cuidando, inclusive, até o ponto final mesmo, ponto de venda, como que chega nesse cuidado que, inclusive, diferenciado de como chega para o cliente final que vai comprar, a gente consegue mudar. Como vocês estão fazendo, a gente consegue mudar a vida de todo mundo que está inserido no processo. Exato. Isso é incrível, é incrível. É o que a gente está tentando aqui, a muito custo, falar com o pecuarista, com o produtor de leite, que tem outras possibilidades para dentro da atividade que ele já faz hoje, encontrar essa ideia. É bom que o case da sucupira, eu acho que é um case que realmente é inspirador, sabe? Mostra que tem possibilidades, né? E tem outras saídas mesmo. Aí a gente, complementando, a gente já tem várias iniciativas de estudo, sabe? Então, assim, a gente já estudou a reutilização de resíduos cítricos para a produção de pectina, que a pectina é um espessante natural para produtos como suco, xaropes, próprio açaí, sorvete, sabe? Assim, a gente já testou extração de óleo essencial de algumas plantas de utilização de resíduo de fruta para a alimentação animal. Hoje, por exemplo, nosso resíduo está indo integralmente, ainda mais nessa época seca, para um rebanho de um parceiro nosso, que ele tem um rebanho caprino e bovino, entendeu? De gado de corte. Então, a gente tem várias iniciativas de estudo, né? Onde você, a princípio, é um resíduo, mas ele é resíduo aqui e no processo seguinte ele é matéria-prima, uma matéria-prima valiosa, nobre, rica naquilo que a gente precisa, né? E de graça, né? Porque veio aqui e com ganho social e ambiental, né? Sim. Porque isso está deixando de ir para um aterro, para tudo mais e tal, para gerar valor na cadeia. Do boi até o berro, do limão vai tudo, meu filho. Duas coisas que eu acho que faz sentido primeiro, essa convicção de somos uma empresa pequena com uma vontade imensa de ser grande, né? Então, faz todo sentido para a gente todo esse movimento e esses olhares, né, para de fato com uma mentalidade assim disruptiva, né, olhando longe de uma coisa assim. Eu acho que hoje há uma ideia de food tech ser aplicativo de celular, né? E eu acho que isso afasta um pouco empresários como a gente e pequenos produtores, falam assim, cara, eu não posso ser, né? Quando na realidade a gente está falando de distancia.
Quando na realidade a gente está falando de técnica aplicada, de projetos como esses, né? de movimentos conjuntos e que vão nascer novos produtos. Né? Então a gente novos quer produtos, ser novos negócios. novos produtos e novos negócios. A gente se considera assim, né? uma startup de 10 anos de idade, sabe? Assim, por conta dos valores, dos princípios. Sim, né? Mas esse modelo de negócio que vocês desenharam, ele é de startup mesmo. Totalmente inovador, disruptivo, né? E agora a gente está trazendo para dentro do nosso, toda essa pegada assim de Power BI, consolidação das informações em indicadores estratégicos, né? Assim, com números que realmente traduzam, nos possibilitem gerar ações, né? A gestão e a informação, que também é outra coisa que a gente bate bastante aqui. A confiabilidade dos dados. Perfeito. Porque, assim, para gerar BI, hoje qualquer um gera, qualquer esquina se gera. A questão é a confiabilidade dos dados e mais, esses dados que viram ações, viram informações, virarem ações. Porque essa é a grande questão. Né? Então, a gente tem hoje um planejamento. Né? Nós estamos juntos desde 2021, oficialmente. Né? Então, tem 3 anos. Nesses 3 anos, a gente sai de 100 e poucos mil de faturamento. Atingimos já, esse último mês, 550 mil de faturamento. Parabéns, então, parabéns. Né? Uma curva bem interessante. E hoje a gente se sente muito maduro para um salto de, nos próximos 18 meses, a gente aumentar em cerca de mais uns 120%, 150% de faturamento, entendeu? Se mais do que dobrar o faturamento de hoje, né? Com muito mais segurança e previsibilidade, né? Assim, dentro do comercial, desenvolver uma super estratégia comercial de dominar o ambiente do Distrito Federal, né? E assim, temos né, para os grandes, para os supermercados, para os varejistas, assim, temos um produto que a gente chama de 2.0, né? A kombucha agora, a gente já está em 2 redes de supermercado em Brasília, estamos entrando nesse mês em mais 3 grandes redes. Então, assim, temos de fato um produto que esse produto ele tem condição de escala quase que nacional. Assim, obviamente a logística, o custo logístico entra mais na pauta, mas assim... Mas tem potencial. Tem potencial para chegar, né? O suco com 10 dias não chega. Mas e o que você vai fazer? Você vai ficar com suco só em Brasília? Não, aí que tá. A sucopira, né? Enquanto hoje o suco é o carro-chefe, como diz o Marcelo, é o produto que mais tem correspondência no mercado, porque kombucha ainda é um produto mais inovador, um pouco mais nichado. Mais nichado, né? Nem todo mundo conhece. A gente vai virar essa página. Não, mas eu tenho que certeza. A gente vai virar essa página. Hoje já muito mais pessoas conhecem do que há 5 anos atrás. Muito. E esse é o refri do futuro, né? É o que a gente tem falado. E esse mercado de superalimentos, porque é um superalimento também, né? Então tem crescido muito, né? E a ideia, assim, da nossa expansão não é esse modelo convencional de produção centralizada e distribuição em escala nacional. É justamente o seguinte, a gente vai ser local aonde a gente estiver. Então, a ideia é que as nossas unidades, né, elas se espalhem pelo Brasil regionalmente, né, abrangendo um raio talvez aí dos 400, 500 quilômetros, ainda mais com a evolução do tempo de prateleira do sul, de 10 para 20. Então, a gente já conseguiria abranger aí uns 400, 500 quilômetros de raio. E aí a grande ideia é esse movimento, da onde a gente estiver, a gente vai estar trabalhando com os produtores locais, entendeu? E desenvolvendo produto com coisas locais. Com coisas locais. Aí eu já estou até empolgado. Imagina eu fazendo coisa com pêssego e maçã no sul, com as frutas no Nordeste. Cara, caramba. E vive a realidade local. Meu Deus abençoe os empreendedores, inovadores brasileiros. Gente, que maravilhoso que é conversar com gente inteligente e disposto a fazer a mudança por onde passa. Porque é isso, assim. Porque, assim, a inteligência... eu estudo muito filosofia, né? E aí a gente tem uma maldição aí do intelecto que tem... Muitas vezes a gente gosta de adquirir conhecimento para sentar em cima e falar que é inteligente, que é esperto, né? E não é para isso que a gente tem que se desenvolver, né? A gente tem que se desenvolver para desenvolver o nosso meio. Isso vocês estão fazendo. Vocês estão criando meios para desenvolver a comunidade por onde vocês passam. Então, eu espero muito ver a Sucupira em muitas unidades locais fazendo essa mudança
e com esses pequenos agricultores aí espalhados pelo Brasil, porque a gente tem tanta gente boa produzindo, às vezes sem ter conhecimento, inclusive, do que está produzindo. Exatamente. E acessando, como vocês, um bom fornecedor, um bom cliente aí, né? Fala assim, o cara vai fornecer para você e ele ganha conhecimento e ele recebe essa troca, ele não está só recebendo Isso é dinheiro. muito legal. Isso é poderosíssimo. Isso é muito legal. De Ser uma transformação. saída, né? Ser Não uma é? solução para o pequeno. E assim, a fruta, ela tem mais valor agregado. Por mais que a gente traz essa condição que o meu preço não necessariamente é o melhor, mas ele dá uma segurança muito legal para o pequeno produtor. Ele agrega valor para o cara e agrega valor, assim, para a sociedade, para os projetos de fomento, para a Secretaria de Agricultura, para a Emater da vida, todo mundo que a gente hoje é uma referência em Brasília dessa solução. Porque, via de regra, o estímulo dessa turma é no plantio, é no fomento, é na produção. Mas e a comercialização? Sim. Isso é meio Sim. deixado de lado, Isso. sabe? Porque conseguir produzir a ponto de exportar é a mesma coisa da pecuária de corte. São pouquíssimos que conseguem produzir com qualidade e levar todo o processo para exportação. Exatamente. Então, aqui a gente está construindo um jeito de fazer com que ele venda no mercado local, mas ele venda com um valor agregado maior, que ele receba... Numa cadeia de relacionamento que fortalece. Fantástico. É o que a gente acredita muito. A construção tem que ser essa, sabe? Agora, toma, Gi, Sim. agora você não pode fechar esse podcast Não, sem tomar a Você acha sua que eu vou reclamar? favorita. Não vou reclamar. Você gosta de gengibre? Kombucha de Eu amo gengibre. Que ele sempre entrega pra todo mundo gengibre. Aí Eu falei, cara, você nem todo mundo gosta. Não é todo mundo Isso é bom que gosta, demais. né? Mas é porque tem a gente vai entendendo a palavra da kombucha, né? Você tem um minuto para a palavra da kombucha? Já ouviu falar sobre kombucha? A gente vai virando defensor de algumas coisas que a gente gosta, né? E eu tive a minha fase também que fazia tanta kombucha em casa. Aí você sai dando para os amigos, você soube um monte, não tem mais onde botar kombucha. Mas eu amo, e eu gosto muito de tudo que tem gengibre. Então, por onde eu vejo que tem, eu compro. Ai, que legal. Mas esse é um caminho que depois a gente vai ter que... A gente já está batendo o nosso tempo aqui, Nossa, ó. deu 50 minutos. Mas eu quero que a gente tenha outras conversas aqui como essa. claro. Porque depois eu quero que a gente fale sobre o que vem pela frente. Vocês já deram uma pincelada de como que está esse caminho de expansão. Mas tem um mercado em pleno desenvolvimento, mudando muito, a questão dos superalimentos, a questão a mudança comportamental que a gente está tendo. A gente viu grandes empresas tendo que diminuir ou mudar o seu mix, porque era muito ultraprocessado e tal, e as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável, voltando a comer comida de verdade. Exatamente. Então, o caminho que vocês estão levando é incrível, está super coerente. E a gente vai ver uma grande revolução nos próximos anos, mas isso fica para cenas do próximo episódio. Pronto. Que é falar dessa mudança que a Ozempic está fazendo no mundo. Exatamente. E que aí eu quero a opinião de vocês. Acho que vai ficar para os bastidores aqui. Você que está em casa, que bom que assim na próxima vez que eles voltarem, você sabe que tem mais assuntos interessantes para a gente conversar, né? Legal. Foi um prazer, viu, Gi? Muito obrigado pelo espaço. Eu que Muito agradeço. legal. Eu quero que vocês deixem um final aqui, contar o que vocês esperam para esse futuro. Eu falo sempre aqui, o que você espera do agro do futuro? E o negócio de vocês está correlacionado ao agro, então sinta-se à vontade do que vocês esperam da sucupira do futuro ou do agro do futuro. Uma das coisas assim que a gente tem falado muito, né, é que a gente quer cada vez mais entregar superproduto de maneira acessível, sabe? Então a gente entende que o refrigerante do futuro é um desses produtos. E uma outra coisa, falando de futuro, é que a gente entende que essa caminhada é uma caminhada coletiva. Né? Quando a gente está falando do pequeno agricultor, ou quando eu estou falando das nossas parcerias, quando a gente está falando de investidores, de parceiros, empresas consorciadas, a gente está falando de caminhar junto, né? Inovar junto, prosperar junto. Isso vai do produtor a cadeia toda. Então, o ideal é que todo mundo, de fato, prospere, enriqueça nessa jornada, né? Esse crescimento tem que ser responsável, né? Responsável para que todos realmente prosperem, porque senão você vai estrangulando. Se deixar de existir o pequeno produtor, daqui a pouco o negócio de vocês também deixa de existir. E o público no final, né? Porque se eu entrego alguma coisa que mata o meu cliente,
Como é que eu faço, né? Exatamente, né? Aí a gente deixa para um outro tipo de cadeia aí de que vende. Deixa pra vala, né? Deixa pra vala. Sejamos marginalizados, isso, como isso. diz o Gilson. Felipe? Né? Pois é, eu acho que assim, uma perspectiva, essa perspectiva de crescimento, né? O nosso apetite, né? Assim, essa minha visão junto com o Marcelo, da gente, dessa expansão toda, é muito gratificante pensar que assim, a gente vai ser local aonde a gente estiver, sabe? Assim, porque hoje a gente, essa cultura da indústria convencional, né? De produzir num lugar, gera a riqueza toda para um lugar, e na ponta você só tem ali o representante comercial, né? Então, assim, esse negócio da gente, do modelo desses microlotes, de estar, né, assim, produzindo com um local, desenvolvendo um local, isso é uma coisa que, para além de levar os produtos, é muito gratificante, né? Como eu vim da área ambiental, eu sempre trabalhei muito com esse social, com medidas compensatórias, né? Com esse impacto das grandes indústrias, dos grandes empreendimentos chegando em comunidades pequenas e tudo mais e tal. Então, eu vejo que legal, né? Que o impacto nosso vai ser um impacto que é só positivo, porque a gente chega organizando, né? A gente chega criando oportunidade e não oportunidade de trazer um cara para vir trabalhar. Não, é para segurar o cara no campo. Porque isso é legal. O agro do futuro perpassa na nossa visão para segurar o cara no campo. Uhum. Dá oportunidade para ele ficar lá e viver bem, né? Exatamente, para viver bem, com dignidade. Porque senão a pressão nos centros urbanos ela é inviável. Esse êxodo rural, né, assim, ele não é sustentável. Não. As cidades não estão preparadas para isso. Então, o que a gente quer... A gente precisa fazer o êxodo urbano. O êxodo urbano é voltar para o pessoal. Isso. E isso a gente tem vivido, essa realidade, né? Os tiozinhos que vende para a gente, o seu Valdir, que é um super parceiro, assim, ele consegue segurar os filhos produzindo na propriedade dele. A partir do momento que a gente começa a estar junto, a fomentar, a desenvolver, sabe? Assim, a sucupira é pequena, a gente não é também um super-homem e solução de todos os problemas, eu vou comprar fruta de todo mundo. Mas isso que o Marcelo falou, a gente consegue ajudar ele a comercializar. Uhum. A gente hoje está se posicionando como uma solução de comercialização. E nem metade disso vem para a gente, porque é por conta da nossa capacidade. Sim. Mas a gente consegue ser um canal legal. Mas é realmente a construção dessa comunidade, em forma de cooperação entre todos os protagonistas, né? Vocês estão fazendo isso muito bem. Gosto muito dessa ideia. Muito, muito obrigada por vocês terem vindo. Trazer esse case tão bacana da Sucupira. Se vocês tiverem, depois eu quero acompanhar todos os lançamentos, a hora que vocês tiverem as mudanças, em primeira mão. Vocês venham, me contem, a gente vai até lá, vai ser um prazer. E a gente fala muito aqui sobre a questão desse êxodo urbano, porque, cara, cidades não têm mais para onde ir. E a necessidade desse êxodo. Estamos nós aqui, né, de São Paulo, refugiados não em outros pois estados. E assim, eu falo com frequência que os meus amigos todos de São Paulo, que não estão no meio de um caos, de um burnout, chegaram perto, ou estão medicados, se estão bem é porque estão medicados. Então, está todo mundo muito doente, né, com esse ritmo alucinante dos grandes centros. E talvez para muita gente não faça mesmo sentido precisar estar na cidade. Então, tem possibilidades de construção de carreira, tem possibilidades de bons negócios, de lucratividade no agro para muita gente, para muitas coisas. Eu voltei lá de Brasília depois que a gente foi para lá semana passada e teve a oportunidade de conhecer bastante coisa com o pessoal da Confederação da Agricultura Familiar. E eu voltei de lá e falei assim, nossa, eu acho que eu vou arrumar mesmo a terra, não precisa de muito, se eu conseguir um alqueire, já dá para brincar com vontade. Com fruta. Dá para brincar com vontade. Não é? Porque na pecuária a gente já pensa em terras um pouco maiores, mas nossa, um alqueirezinho já dá para brincar. Ainda falei pro namorado,
Ele falou assim, ué, por que você não investe nisso? Eu falei, calma. Aguenta que eu vou indo. Mas que é um plano de aposentadoria incrível. Viver bem no campo, produzindo, né? É maravilhoso. Então, tem rota de saída para você que está aí pensando onde empreender. Olha que case bacana. Tem um case incrível aqui na mesa para você, de empreendedores que encontraram um caminho para eles e para tantos outros. Então, se inspire, né? Que sirva de inspiração. Eu tenho certeza que se você tiver dúvida, quiser conhecer mais da Sucupira, eles estão super dispostos, porque esses dois são incríveis, assim, super abertos e de mente muito aberta. Então, como que a gente faz? Hoje, Sucupira está vendendo só na região de Brasília, por enquanto? Por enquanto, né? Nosso plano agora para os próximos 18 meses é aumentar substancialmente a presença em Brasília. E aí o próximo mercado que a gente quer vir é o mercado de Goiânia, né? Que já está aí perto, pronto. A gente tem demanda em São Paulo, tem demanda Rio, né? Mas assim, sei lá, como tem muita gente, né? A possibilidade de muita gente ouvindo a gente hoje, né? Ou virá. Nos provoquem, né? Quem sabe não tem uma boa proposta em algum outro lugar. A gente adora uma boa Mas assim, proposta. hoje a gente entendeu assim, existe muito espaço para crescer em Brasília. Então não faria sentido dividir essa energia, mas se você tem um parceiro e fala assim, não, eu tô aqui, eu quero desbravar esse igual mar nasceu também. minha parceria com ele, né? A não ser que tenha um plug and play fácil, uma coisa assim, né? Porque não adianta também a gente fazer um planejamento muito audacioso que talvez comprometa, sabe? Assim, entrar numa outra praça é algo que não é... É muito sério. É sério. Então, a gente quer fazer a entrega da mesma maneira que a gente tem feito em Brasília. Mantendo a qualidade que vocês têm hoje lá, né? Perfeito. Exatamente. Eu tenho certeza que vai acontecer. Você que está aí ouvindo ficou com uma pulga atrás da orelha. Deixei as cenas da próximos capítulos. Quer, de repente, olha aí. Você vira assim, não faz sentido, mas quem sabe, quem sabe faz. Muito obrigado, meus caros. Um prazer imenso tê-los aqui comigo. Nós que agradecemos. A gente fica muito feliz como AgroSelections quando a gente encontra pessoas, negócios que realmente estão construindo e mudando a sua comunidade, a sociedade onde elas estão inseridas. Então, sucesso para a Sucupira, que a gente consiga tomar esse suco em qualquer lugar do Brasil. Isso. Que aí vai ser fantástico. Aí vai ser fantástico. Quiçá do mundo, né? Opa, sim. Do mundo. E para você que ficou com a gente até aqui, meu muito obrigada. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que fala assim, olha, eu estou ouvindo, estou assistindo podcast. Então, se você me vê por aí, me fala. Eu quero conversar com você, quero saber qual foi o podcast que mais te marcou. E se você já estiver disposto, deixa agora nos comentários aqui se você já conhecia o suco da Sucupira, se você já provou, se você sabe o que é kombucha, já tomou uma kombucha na sua vida, deixa aqui. A gente vai deixar também nos nossos materiais o contato da Sucupira. Se você tiver dúvida, pode procurar a gente, que você sabe, a AgroSelections faz questão de te conectar com todos os parceiros que aparecem por aqui nesse podcast. Obrigado aos nossos patrocinadores, que mais uma vez fazem esse podcast ser viável e chegar até você. E para você que faz questão de se melhorar para trabalhar nesse Agro do Futuro, muito obrigada e até a próxima semana com mais Agro do Futuro. Agora me dá licença que eu vou aqui tomar minha kombucha. Essa realmente é muito boa. Obrigada. Valeu, obrigado, Gi. Tudo de bom. Tchau. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo Agro do Futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, Gabriela Ogassawara e João Victor Galvão. Estúdio ASTV.